Tinha um monstro aqui! E se um dos monstros mais conhecidos da história nunca tivesse sido a criatura, mas você mesmo que está me assistindo? O que é? Quero existir. Presta muita atenção numa coisa. O cinema te ensinou a imaginar uma criatura com corpo disforme, pele esverdeada e parafusos no pescoço. Você até já viu essa história como um erro ambulante, um acidente. A cultura pop até te condicionou a olhar para ele e sentir pena, desprezo. Em algumas versões você riu, em outras você virou o rosto. Mas agora eu vou te mostrar a visão que nem sempre é mostrada, mas ela é a que realmente importa. Talvez até você já tenha entendido que a criatura de Frankenstein não é o monstro da história. Ela não nasce cruel, violenta e do mal. Ela nasce como algo vazio, e é o nosso mundo que preenche ela com dor. Ela é o experimento do verdadeiro monstro. O homem que cria e depois foge. O homem que brinca de Deus e se esconde quando vê o resultado. O homem que abandona sua própria responsabilidade e chama isso de medo, nojo e erro. A história verdadeira não é uma ficção científica. Ela não é sobre raios caindo do céu e aqueles laboratórios tenebrosos cheios de teias de aranha. Ela é sobre uma geração inteira de homens lançados em um mundo de altas cobranças e nenhuma instrução. Em um mundo que não tem manual e não tem direção. Muitos não têm nem sequer uma instrução emocional. Só existe a expectativa da própria criatura. E se tudo que nós entendemos por força for apenas um mecanismo de defesa? E se o mundo for aquela visão do Frankenstein que nunca nos mostraram? Aquela versão sem filtros, sem romantização e sem trilha épica. Só o horror cru de uma verdade que ninguém gosta de olhar. Se você abandonasse algo que criou, uma pessoa, uma promessa, uma responsabilidade, você ainda se chamaria de humano? Ou será que você tem vivido como o doutor que teme encarar a vida e só tem usado outro nome para o mesmo tipo de monstro? Muita gente acha que conhece plenamente a história de Frankenstein. Mas e se o que você acha que sabe for aquela versão segura que te mantém confortável? Não se assuste quando eu digo que a maioria das pessoas conhece aquela versão simplificada dos filmes. Aquela versão vendida pela cultura de fantasia de Halloween. Mary Shelley escreveu essa história em 1818, com 18 anos de idade. Mas ela não era uma narrativa de terror e de sustinho barato. Ela era um diagnóstico psicológico e até que bem preciso sobre o que acontece quando o ser humano ultrapassa os limites que não está preparado emocionalmente para sustentar. A criatura do livro não nasce violenta, não nasce cruel. Ela não nasce um monstro. Ela nasce vazia, com uma consciência nova e um sistema nervoso totalmente aberto, sem linguagem, sem identidade, sem referência nenhuma. Mary Shelley nos mostra uma mente jogada em um mundo que não estava esperando por ela, e não queria que ela estivesse ali. E o primeiro erro não vem da criatura, vem daquele que deveria ter agido como humano. Quando a criatura abre os olhos pela primeira vez, ela não grita, não ataca e não destrói. Quem se horroriza e foge é, na verdade, Victor Frankenstein, o seu próprio criador. Ele encara o próprio feito e entra em pânico. Ele não vê algo bom, ele não vê uma responsabilidade. Ele vê um espelho distorcido da sua própria ambição. O abandono é o ponto principal da história. Esse é o momento em que quem cria escolhe correr ao invés de assumir. A criatura de Frankenstein não se torna um monstro por causa da sua aparência. Ela se torna um monstro porque é deixada sozinha no mundo. E a sociedade completa o resto do trabalho. Se ela tenta falar, é espancada. Se ela tenta se aproximar, é enxotada. E se ela tenta existir, é caçada. E pessoal, não entendam isso apenas como uma fantasia ou um exagero literário. Esse é um padrão real repetido ao longo da história humana. Isolamento não é apenas solidão. É um colapso neurológico. O cérebro humano precisa de conexão. Quando isso é negado, ele se quebra, se distorce e se protege, se tornando algo mais duro, mais frio e às vezes mais perigoso. E é aqui que a história para de ser sobre o livro e começa a ser sobre você. E é por isso que ela ainda é assustadoramente atual. Porque talvez a sociedade nunca esteve tão cercada de vozes e tão vazia por dentro. Nunca tivemos tanto acesso e tão pouco pertencimento. Nunca fomos tão observados e tão ignorados. Será que nós não construímos um sistema feito para nunca nos deixar pertencer? E se nós não estivermos vivendo em um mundo moderno, mas dentro do próprio laboratório de Frankenstein? Victor Frankenstein queria ser um deus, e ele conseguiu pela vaidade.
Ele queria status, ele queria ultrapassar homens comuns. Ele queria rasgar as fronteiras da biologia com as próprias mãos. Ele queria sentar no trono do impossível e ser lembrado como o homem que desafiou a morte. E apesar dele ter conseguido, o momento da vitória não trouxe glória. Ele viu o resultado e entrou em pânico. Ele congelou. Você já sentiu isso? Aquele segundo em que o sonho finalmente se materializa e o peso dele se torna insuportável. Victor passa anos obcecado. Ele se afasta dos amigos, falha com a família. Ele vira um eremita cercado de cadáveres, anotações e delírios de grandeza. Ele troca a vida real por uma promessa de eternidade. E quando finalmente injeta vida na matéria morta, ele olha para a obra e desmorona. Sabe por quê? Porque ele enxerga humanidade nos olhos da criatura. Fragilidade, consciência, dor e informação. E isso o apavora. Até que então ele foge. A criatura revela algo que ele não suporta encarar. O seu próprio vazio, a sua própria irresponsabilidade e a sua incapacidade de amar algo que ele não pode controlar. Agora, se coloca no lugar dela. Imagina você acordar aprendendo o que é dor, o que é frio, o que é respirar e o que é existir. E a primeira mensagem que chega até você é de que você não deveria estar aqui. Isso é mais do que abandono. É a codificação de um trauma. É o cérebro sendo formado a partir da rejeição. É nesse ponto em que a criatura é quebrada. Mais do que o fogo, mais do que a faca e mais do que a tortura, o pior foi a rejeição. Porque a ausência não deixa marcas visíveis. Ela deixa rachaduras internas, silenciosas e permanentes. A verdade mostrada é simples, cruel e impossível de ignorar. Nada destrói alguém mais rápido do que perceber que você é um erro para quem te criou. E a princípio a criatura não queria vingança. Ela não sonhava com destruição. Ela só queria pertencimento. Ela queria existir sem ser caçada, queria ser vista sem ser destruída. Ela aprende a falar sozinha porque ninguém fala com ela. Aprende observando humanos à distância, como um animal à espreita que não quer atacar, que só quer entender. Ela aprende lendo pedaços de livros abandonados. Aprende sentindo na pele o frio, a fome e o silêncio. Ela entende o que é família observando através da janela de uma cabana simples. Observa mãos dadas, risos e o calor de uma mesa compartilhada. Ela entende o conceito de amor sem nunca receber um toque que não seja violento. Só que quando ela tenta se aproximar, ela recebe pancadas, gritos, pedras e fogo. E quando isso acontece, algo dentro dela começa a morrer. E outra coisa começa a nascer. O mundo não tenta conversar com ela. Ele a corrige a golpes. E cada rejeição vira uma cicatriz invisível. Não é na pele, é dentro da mente. E o cérebro faz o que sempre faz quando é encurralado. Constrói uma identidade baseada na dor, na defesa, na raiva e na solidão. Quando todo mundo te chama de monstro, será que você não para de tentar ser humano? Será que você não começa a agir como aquilo que esperam de você? Será que isso não é um meio de proteção, adaptação e sobrevivência? Será que isso não é o mesmo padrão psicológico visto em homens marginalizados, sempre empurrados para fora do sistema? Jovens excluídos, condenados antes de qualquer escolha, gerações criadas sem referência emocional, crianças moldadas pela humilhação constante, adultos que nunca souberam o que é realmente pertencer. Será que a criatura de Frankenstein é só uma aberração da ficção? Ou ela é o espelho que muita gente evita encarar? Será que ela não é um estudo de caso ambulante? Um retrato cru de alguém que foi transformado pelas mãos do mundo? E é aqui que eu te faço a pergunta. Se você tivesse sido tratado como ela foi, escorraçado, ridicularizado e rejeitado, será que você seria diferente? Ou apenas estaria contando uma outra história para suportar o que você teria se tornado? A virada da história acontece quando a dor deixa de ser silenciosa, e no exato ponto em que a última chance de humanidade começa a ser enterrada. Existe um momento em que a dor da criatura para de ser silenciosa e começa a exigir sangue, voz e reação. Ninguém nasce vingativo e pronto para destruir. A vingança não é o instinto. Ela é o subproduto do desespero comprimido por muito tempo. A criatura tenta um último caminho que ainda acredita ser humano.
o diálogo. E esse é o último fio de sanidade antes da queda. Quando ela volta a procurar Victor, ela não ataca, não ruge. Ela apenas conversa. Ela pede o básico, o mínimo, o direito mais elementar de qualquer consciência. Ela fala: crie alguém como eu. Me dê companhia. Você entende que ela não pede poder, não pede controle, não pede domínio. Ela não pede o mundo. Ela pede uma presença, uma voz do lado, um olhar que não seja de nojo. Ela pede o direito de não ser o último tipo de coisa viva em um mundo que já decidiu que ela não deveria existir. Só que Victor se recusa, e nesse instante alguma coisa se rompe de forma definitiva. Algo muito mais profundo do que da primeira vez. Ele conseguiu suportar o primeiro abandono, o primeiro silêncio, mas ser rejeitado de novo, pelo mesmo Criador, pelo mesmo homem que te trouxe à existência. Isso quebrou qualquer estrutura psicológica funcional. E então aconteceu o inevitável. A criatura entendeu uma verdade totalmente impossível de ignorar. O mundo nunca vai aceitá-la. Então ela muda a pergunta. Para de pedir permissão e passa a exigir consequência. Se o mundo não vai acolhê-la, então o mundo vai sentir. E é aqui que a carência some e nasce algo que não pode ser controlado. A transformação ocorre dentro da mente, de maneira quente, caótica e desesperada. E aqui nessa pergunta: se você machuca quem te feriu, isso é maldade ou é desespero acumulado? A aparência dá a entender que o monstro é a criatura. O corpo disforme, a face grotesca, a força sem controle. Só que é exatamente essa visão que te impede de enxergar o que realmente é monstruoso. Victor Frankenstein destrói a sua própria família em nome de uma obsessão. Ele sacrifica laços reais por uma ideia abstrata. Ele deixa amigos definhar enquanto persegue a sua própria vaidade. E ele foge quando o experimento ganha forma. E quando confrontado, escolhe o papel mais conveniente de todos, o de vítima. E eu quero que você perceba que esse padrão não ficou no século XIX. Victor não repara o erro. Ele não assume, não sustenta. A criatura dele só reage. Ela não começa o ciclo, ela não cria o horror. Ela apenas devolve o que recebeu. Será que isso não é uma forma de existir dentro de um mundo que só lhe ofereceu rejeição? Se você cria algo, destrói psicologicamente, abandona e depois culpa o resultado, quem é o monstro? A história de Mary Shelley atravessa gerações porque a resposta não está na criatura. Ela está muito mais perto do que nós imaginamos. Em pais ausentes, homens que não apoiam as suas famílias, filhos criados sem referência, e lares construídos sobre silêncio, culpa e medo. Sociedades inteiras criadas nesse mesmo padrão. Criam expectativas, moldam comportamentos e exigem perfeição. E descartam quem falha. Victor não é exatamente o vilão do cinema. Ele é um arquétipo. Real é que está em todo lugar. Ele é o tipo de homem que cria e não sustenta, que abandona e se justifica, que falha e terceiriza. E a criatura é o resultado inevitável de um mundo que adora agir como Deus, mas que entra em pânico na hora de assumir as consequências. Agora esquece a ficção e olha para o mundo real, porque o monstro de hoje não vive mais em castelos. Ele vive nas linhas de código e nas decisões que você nem percebe que está tomando. Inteligência artificial, manipulação genética, bebês pensados para a perfeição, engenharia do comportamento e redes sociais reprogramando a psique humana em tempo real. Isso é infraestrutura invisível operando na sua mente enquanto você respira. Claro que muitas dessas coisas são boas, mas até que ponto estamos criando o que sabemos controlar? Será que não estamos lançando consciências no mundo, digitais e humanas, e cruzando os braços quando tudo começar a desmoronar? Porque no futuro você não vai ver raio, não vai ouvir grito. Só vai existir o silêncio da sua dependência. O erro de Victor não foi criar vida. Foi tratar a vida como um experimento e não como uma responsabilidade. E hoje você vê isso todo dia. Jovens criados pelo algoritmo sem ter uma identidade fora da tela. Homens educados pela pornografia sem entender o que é uma conexão real. Mentes viciadas em validação falsa, reféns de curtidas e números. Pessoas que já nascem programadas para se odiar comparando-se a padrões inalcançáveis.
Pessoas que apontam o dedo para aqueles diferentes dela e desejam a sua destruição. Isso não é modernidade. É Frankenstein em escala industrial. E a pior parte é que você provavelmente não é só vítima desse sistema. Você também alimenta ele todos os dias. A criatura não ficou na literatura. Ela virou uma cultura grotesca onde cada um de nós costurou um pedaço e gritou viva. E se você acha que está fora disso, é exatamente aí que o sistema já te pegou. E talvez ela nem precise mais fugir do laboratório. Ela já mora dentro da sua cabeça. A parte mais terrível da história de Mary Shelley é que a criatura era mais humana do que os próprios humanos. Ela sentia empatia quando ninguém mais tinha coragem de sentir. Sentia culpa por dores que nunca causou. Sentia solidão de um jeito que poucas pessoas conseguiriam suportar. Ela só virou destruição quando entendeu a verdade mais brutal possível. Que o mundo não ligava. Ela não era vista, ela não era ouvida, ela não era desejada. Ela só era tolerada quando muito. E agora a linha se fecha. Se você está ouvindo isso com muita atenção, talvez não seja coincidência. Será que você nunca foi realmente entendido por ninguém? Ou será que você nunca procurou realmente entender as outras pessoas? Talvez a raiva não seja defeito. Talvez a frieza não seja dureza. E talvez a indiferença seja uma armadura que alguém nunca teve a opção de tirar. Talvez as pessoas só tenham aprendido a viver em um mundo que usa, cobra, mede e descarta. Mas aí eu te digo, entender a sua dor não te dá o direito de reproduzir o ciclo. Com as outras pessoas, com a sua família e com quem te ama. E é exatamente aqui que a história de Frankenstein deixa de ser literatura e passa a ser algo mais. Agora me responda com honestidade. Quem você é na sua vida hoje? O doutor ou a criatura? E se algum dia você foi a criatura, humilhado, excluído e abandonado, será que não dá para você ser melhor? Ou será que você precisa ser o mesmo tipo de monstro com outros argumentos? Quantas vezes você já agiu como Victor mesmo fingindo que não? Ignorando pessoas, fugindo das consequências e chamando de defeito aquilo que você nunca teve coragem de assumir como a sua responsabilidade. O problema é o monstro ou é seu criador? Essa é a pergunta real, sem ilusão e sem música. Agora você vai virar o rosto? Vai fingir que não é com você? Ou vai encarar as suas decisões e as consequências dos seus atos? Chega da ignorância como desculpa e faça sua escolha.